Ranking às cegas começando por aqui. Mais um videozinho daqueles em que a gente fica completamente perdido do que vem por aí, mas que, claro, a gente sempre tenta fazer o nosso melhor, que com bastante frequência é o nosso pior também. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Arthur Quesada. Boa tarde. Eu fui pego de surpresa, porque eu não estava à espera do começo da gravação. Talvez eu perdi alguma coisa. Talvez alguém soprou na minha orelha e eu não ouvi. Mas, enfim, surpresa também vale e às vezes é até mais gostoso, Marcelito. A minha deixa é que você está querendo me dar uma surpresa, Quesada? Boa tarde. Surpresa é bom, porque já tem... Se a coisa é ruim, pelo menos é um inesperado. Inesperado já é alguma coisa. Isso é verdade. Seguinte, hoje a gente vai fazer um ranking aqui, atenção, dos melhores jogadores nas melhores fases que foram esquecidos por Dorival Júnior na convocação atual. Então, tenho aqui, inclusive, na minha frente a convocação. Então, se vocês quiserem ir confirmando, tirando dúvidas, está aqui para a gente ir lembrando, porque eu mesma não lembrava. Então, vamos agora trazer esses jogadores esquecidos aí. E a gente vai elencar aqui, pode ir começando a colocar na tela, João, quem é o melhor jogador desses esquecidos, né? Pode começar, João. Endrick. Eu estava com dificuldade de lembrar os esquecidos. Mas, enfim, nós vamos também aqui no freestyle, né? Exato. Cara, é complexo, assim. Porque o Endrick, para mim, ele teve um momento na seleção pós aqueles amistosos da Espanha e da Inglaterra que eu acho que ele deveria ter tido mais oportunidades ou ter sido trabalhado para ganhar a titularidade ou mais vezes titular. Eu continuo achando que naquele momento ele poderia ter sido esse jogador. O Dorival nunca viu isso, ou pelo menos nos treinos, a forma com que ele falava do Endrick, a forma com que ele se comportava colocando o Endrick nos finais das partidas, ele nunca teve esse entendimento. Então não é surpresa que o Dorival não tenha convocado mais o Endrick agora que ele é reserva do Real Madrid. Tem tido poucos minutos, na minha cabeça faz sentido você não convocar um jogador que não é titular ou que não tem muitos minutos no seu clube, apesar de ser o Endrick. Então, eu acho que vai ser difícil ter muitos esquecidos. Não tem ninguém que ficou de fora que a gente falou, pô, como é que deixou esse de fora? Tem. Então o Endrick vai tá na frente, na minha opinião, pelo potencial. No Real Madrid ele tem 122 minutos, 2 gols. Ele tem poucos minutos e poucos gols. Ele jogou talvez mais acréscimos do que tempo normal. Ele jogou assim, jogos de acréscimos de 8 minutos, 10 minutos e tal. Inclusive um dos gols dele foi nos acréscimos. Eu ficaria ali em quarto, terceiro, porque, cara, não sei se tem muita coisa sobrando no que foi convocado não, tá? E se vier Yuri Alberto? Aí eu quero saber, entendeu? Mas eu tenho informações que não tem jogador atuando no Brasil nesse ranking às cegas. Então já tira coloco... ainda mais a possibilidade de ter Yuri Alberto, Matheus Pereira, algum jogador eu acho que não vamos ter 10, inclusive. Pois a surpresa vai ser essa, vai ter 4 jogadores. Eu quero ver a capacidade de criatividade de João neste ranking às cegas. E eu colocaria o Endrick ali na terceira colocação. O que vocês acham? Não pela temporada, só pelo potencial. Só. E pela posição, né? Pela posição, né? Nós não temos assim uma vasta opção de centroavante nesse momento. Quem foram os centroavantes chamados? O Igor Jesus. Os atacantes: Estevão, Igor Jesus, Luiz Henrique, Rodrigo Savinho e Vini Júnior. Centroavante. Um centroavante. Então o Endrick vale a pena colocar na terceira aí. Poderia ser uma das opções. Eu achava, inclusive, que o Rodrigo estava lesionado. Não vou mentir. Mas voltou... caiu. Você pegou uma lista que já deve ter sido atualizada. Então, peguei uma lista que realmente precisa de atualização. Manda aí, viu, João, a atualização, porque alguém foi convocado no lugar do Rodrigo aqui. Pode colocar o próximo jogador também. Joelinton.
Não. Fez um gol Caiu outro muito. dia, né? Eu vi um jogo dele contra o Manchester City, um tanto quanto caótico. Fez um gol agora no último final de semana. Falta ritmo físico e técnico. Não acho que é o melhor esquecido. Iria lá para baixo para mim. Na temporada passada, ele merecia ter oportunidades. Nessa temporada, assim como vários jogadores do Newcastle, eu não vejo como uma aberração ele tá fora, não. E pelo contrário. Então, eu acho que 8º, hein? 8º para garantir que ainda vem 2 depois. Isso, para deixar mais flexível ali na reta final. Mas eu tô com vocês também. 8º, João. Pode colocar o Joelito na 8ª colocação. E eu vou lembrar para vocês, porque o João me lembrou que o Martinelli, tá? Foi convocado no lugar do Rodrigo. Só para a gente trazer a informação bonitinha aqui. Temos agora o David Neres. Olha aí. Muito boa temporada no Napoli, viu? Começou, era sempre reserva, mas entrando, dando assistência. Agora já está tendo um pouco mais de rodagem no elenco, já está eventualmente ganhando uma titularidade aqui e ali. A posição dele tem Concorrência. Luiz Henrique, Savinho, Estevão e pode ter o Rafinha. Para mim é por ali, parte de baixo também. Então... Eu não sei se parte de baixo... assim, se for parte de baixo, tem que ser sexto. Eu gosto muito do jogador. Eu acho que o problema dele é não ter tido, na última temporada, titularidade no Benfica absoluta. Ele sai do Benfica, a torcida fica muito triste, porque é um jogador daqueles fantasistas e que entra e incendeia o jogo. E no Napoli, Clarinha, se ele tiver a titularidade, eu acho que em breve voltará à seleção brasileira, inclusive, mesmo tendo essa concorrência toda na posição. Mas, nesse exato momento... Quem é que sai, hein? Para ele entrar. Eu acho que só com lesão, viu? E olha que tem o Rodrigo ainda, que poderia ser da posição. E o Rafinha nem está sendo contado da posição, né? Não, o Rafinha já também não é da Rafinha posição, né? Meio campista. Já dá para... Para mim, o David Neres, ele tem momentos físicos e momentos técnicos. Assim, ele tem grandes momentos técnicos e alguns bons momentos físicos, mas é um jogador que também se machuca muito, né? Eu não acho nem um absurdo ele não estar. Não, ele não estar também não acho absurdo, mas eu não colocaria ele, sei lá, em 9º, 10º. Eu prefiro... Não, o sexto eu acho ok. Pensar nele como... Eu também compro o sexto. Que assim, é o melhor jogador esquecido por Dorival, né? Não necessariamente o que... mas é o que vive o melhor momento, né? É o que vive o melhor momento, assim, que deveria ter sido convocado. Pelo menos essa é a leitura, né? Porque assim... mas deveria mais ou menos, porque eu acho que o David Neres não é como, assim, eu tô com você de que é um jogador... Deveria, né? Porque deveria, porque depende da posição, né? Sim, assim, sim. Ele pode ser melhor que um jogador que foi, mas porque na posição dele ele é pior. Então, mas por isso que o Endrick tá ali em terceiro, porque a gente não tem muitos centroavantes. Ele foi titular em 2 jogos da temporada? Do Napoli? Sim, é por aí. E mais recentes. Pouco, né? Sim, pouco é isso. Ele mas não é os números são bons, hein? 2 gols, 4 assistências, né? Os números são bons. Vamos, João! Casimiro! Voltou a jogar bem, hein? Esse eu chamaria, tá? Nós temos de meio campo... André e Bruno, né? Isso. Posição. André, Andreas, Bruno, né? Aí depois já é Gerson, Paquetá e Rafinha. Andreas também já não é primeiro, né? Bem mais à frente. Pelo histórico, por ter voltado a jogar bem, pela liderança, eu daria também uma oportunidade, sim. Segundo ou primeiro, tá? Segundo, porque eu não sei mais o que vem pela frente aí, mas... Mas eu acho que tá no radar do regresso, viu? Acho que sim, também. O recorte dele voltar a jogar bem tem o quê? 3, 4 jogos? É muito curto, né? Coincide mais ou menos com a saída do Ten Hag, né? Sim. Então, ele faz um jogo contra o Liverpool que, assim, é tenebroso, né? Substituir no intervalo. Exato. Eu acho que o recorte ainda é curto, mas pela capacidade e pela posição, sinceramente. André e Bruno. E Bruno não estão tão bem assim. Pra gente falar, o Bruno tá fazendo uma temporada muito boa de novo. O André é absolutos. reserva do Wolverhampton, né? O Bruno é titular e tá de novo. Outro dia, uma estatística, jogador de mais duelos ganhos mais uma vez na Premier League. Então, mas eu acho que o Casemiro, além 5? de tudo... Sim, 5.
Eu não sei, cara. Eu vejo o Bruno muito Ele, mais Tonali e como... Joelinton. Ele de pivô, Tonali de um lado e Joelinton no outro no meio campo. Aí na frente Gordon, Isaac, aí vai um 4-3-3 com 2 meias. Mas O não é o Casemiro, além de 5 tudo, é a experiência e liderança, né? Não é o 5 de desconstrução como é o Casemiro, né? Eu acho características diferentes do Bruno Guimarães, então eu gosto. Eu gosto de colocar ou no primeiro ou no segundo lugar. Mas eu tô na dúvida se vem alguém mais bombástico aí. Eu diria que existe uma grande chance de ser o primeiro. Porém, a gente já vai quebrar essa carta aí. 1 ou 2, e Não aí? sei se tá faltando alguém. Pois é, isso que eu tô achando E que ainda mais tem uma, Europa, né? tem uma grande chance dele ser o primeiro aí. Do Barcelona tá faltando alguém? Não. Do Paris Saint-Germain. O Beraldo não foi, mas acho que. Provavelmente o Beraldo tá aí, mas eu acho que o Não Beraldo. estaria na frente do Casemiro. Vai ter, por exemplo, Não. deve ter, por exemplo, o João Pedro, que por momento eu acho que é o do que mais merece, mas acabou de voltar de lesão, né? Então até é difícil colocar o João Pedro numa conta aí e tal, do Brighton. De primeiro. Eu tô pensando no Arsenal. O Martinelli foi, né? O Martinelli O foi. Magalhães foi, o Jesus não, ok. O Jesus não, mas o Jesus ok. Ah, Na Itália não tem praticamente ninguém. Aqui em Portugal também você pode ter o PP, mas o PP também não está na grande fase. Cara, Evanilson fez 2 gols outro dia, razoável. Então, mas o Evanilson é na posição, né? Mas enfim, entre Endrick e Evanilson, eu colocaria o Endrick ainda na frente pelo recorte recente de seleção, né? Eu vou colocar em primeiro o Casemiro, Então, hein? vamos Casemiro em primeiro? Pode ser. Também vou. Pode ser, então. Próximo jogador é o Caio Henrique, do Mônaco. É bom jogador, né? E pela posição a gente está precisando, mas... Tá aí. Quem foram os convocados? Arana e Abner? Danilo, Wanderson, Abner e Arana. O Wanderson, que é o companheiro dele da outra lateral, foi chamado, né? Eu acho que o negócio do Caio Henrique é que ele fez... A temporada passada ele voltou só na reta final. Acho que, sei lá, 2 jogos, porque ele teve uma lesão muito grave. Ele ficou a temporada inteira praticamente fora. E a anterior dele com o Mônaco já era muito, muito boa. Ele chegou, né, a ter chances. Acho que era assim, o melhor momento dele atuando. E aí veio a lesão. Então ele tá aos poucos ainda voltando. Ele ficou quase 1 ano sem jogar. Tanto que contra o Barcelona ele já estava disponível. Joga o Wanderson na esquerda, mas não joga ele, por exemplo, na Champions. Eu iria ou de 7º ou 9º, hein? Eu iria lá para 4º ou 5º. Não acho que ele não, assim, é porque a gente não vê o Mônaco jogar, né? O Campeonato Francês não é transmitido. Eu acho que ele é do nível talvez parecido com o Arana e o Abner. E tá voltando de lesão, voltando aos poucos. Eu iria de 7º tranquilamente ou 9º, já digo aqui. Porque é isso, assim, não tem um recorte que me faça achar que ele é melhor que o Arana, sacou? Que aí eu sou o contrário, Abner, o Abner foi bem no jogo da seleção que fez. Então, tá à frente. Eu iria em 7º também. Então vamos de 7º. Próximo jogador. Aí o Evanilson. Cara, o Evanilson. É bom jogador. Assim, no Porto ele teve uma temporada muito, muito forte na temporada passada em termos de números. Ele não é um centroavante típico, né? Aquele que vai fazer a proteção, que vai ficar estático, o goleador nato. Ele é um cara que se movimenta muito. Teve a chance na seleção brasileira, na Copa América, inclusive. Trabalhou com o Dorival e não foi mais convocado. Fez agora gol contra o Manchester City e acho que está se firmando no Bournemouth. Eu não levaria já. Acho que pode ser que eu leve mais para frente. Mas eu acho que ele merece mais, por exemplo, do que o próprio David Neres, que está em 6º. Tem então, 4 gols em 9 jogos pelo Bournemouth na temporada. Aí, Premier League, né? O cara tá fazendo gol em Manchester City, então eu iria em 5º lugar, acho que tá bem pago. Cá entre nós. Pô, pensar em melhor brasileiro esquecido e vir um atacante do Bournemouth. Mas aí... Com todo respeito ao Evanilson, ele pode sair do Bournemouth e ir pro
Manchester United, já que é uma temporada, sabe? Mas por enquanto, essa frase é muito impactante. 40 milhões de euros. Mas aí também a gente não pode cair na pegadinha, no erro de olhar a qualidade dos times, porque tem críticas vazias em relação a outros, né? Que vai, mas quem que é o cara que vem do Fulham e que não vê o cara jogar? Sacou? Eu acho que é um erro a gente Eu também ir acho. por aí. Não, assim, outra coisa, quando ele sai do Porto, ele sai de um grande clube para o Bournemouth, ele tá apostando em Premier League, não em Bournemouth, né? Sim. Mas que é impactante né? E esse atacante do Bournemouth, hein, que falta que tá fazendo para a seleção, sabe? Que é impactante, Bom, quinto tá então bom também. vamos de quinto? Então pronto, vamos de quinto. Que eu não colocaria em nono, porque eu acho que pela posição, pelo critério que a gente Não, eu acho que ele tá à Uhum. frente dos outros também pela posição. tá à frente dos É. outros. E já foi, Sim. né, recentemente. Aí o Galeno, o Galeno não é a melhor temporada do Galeno, a concorrência é muito pesada para ele. A concorrência é muito pesada, eu não sei nem, assim, no futuro a gente vai ver, né, mas eu não sei nem se valeu tanto a pena para ele, dentro das escolhas possíveis, e aí vai ter gente que vai discordar de mim, porque o cara é brasileiro ou não é, ou o cara é português ou não é, aceitar ir para a seleção brasileira e não para a seleção portuguesa. Apesar que também Portugal está bem servido na função. Mas eu hoje, Mas acho que vendo o ele ainda Galeno pode, hein? jogar... Porque acho que ele não entrou em campo 3 vezes, tem uma parada assim. Não, mas agora não. Ele já optou, Marcelo. Duvido que em Portugal vão aceitar. Que eles vão aceitar, né? Não. Cá entre nós, 10º, hein? Então, se vier um pior, hein? Negócio que assim. Vocês acham que vai ter uma diferença grande do nono pro 10º? Não. O Galeno tem a concorrência, não é mais um garoto de 18 anos que tá despontando, tipo o Endrick, que tá vivendo um momento assim. E tá num clube hoje que até tá fora da Champions, né? E tá derrapando na Europa League, então... tem muitos fatores tá para falar que tá difícil para ele. Reconstrução. Eu nono ou 10º, mas eu tô entre esses dois. Vamos de 10º, se vocês... Vamos de 10º. Que não vai ter ninguém. Eu acho que não vai ser um ranking às cegas que vai ser marcado. Atenção que eu gosto do jogador, tá? Mas eu acho que é o momento, né? A gente tá analisando o momento. Uhum. Foi muito bem na última Champions. Aí, João Pedro. João Pedro, eu acho que ele não foi esquecido. Acho que ele estava machucado. Perdão, não é. É o Gomes, não é? O João Gomes. João Gomes. Tá. Acho que ele já teve lá e não ajudou, né? Na seleção, assim. Quando ele teve na seleção era difícil de entender porque que ele jogava e não jogavam outros. Cara, pra mim, nono. Até parece que tá fazendo uma boa temporada no Wolverhampton. Eu confesso que tô vendo pouco no Wolverhampton. Então... Eu acho que esse jogador em específico, eu gosto muito. Quando ele sai do Flamengo, ele sai como uma promessa, mas ele ainda não conseguiu se firmar como aquilo que a gente imaginava, especialmente na seleção. E aí o recorte que vale é esse, é o que ele entregou na seleção. Então eu acho que eu colocaria em nono também, esperando que tenhamos aí umas coisas melhores. Eu vi contra o Manchester City, foi razoável mesmo, assim. E é um jogador muito eu acho que de desconstrução, né? Não é um jogador de criação, né? Ele tem uma função muito específica. E, enfim, não executou tão bem na seleção brasileira. Próximo jogador, João. Olha quem a gente vai ter que colocar em segunda colocação, gente, ou na quarta colocação. Eita, nós! Aí sim é o João Pedro, né? Agora é o João Pedro? É o João Pedro, né? Confirma aí, João! Isso, é o João Pedro. A foto tá de costas, o cara tá olhando de lado. Parada do João Pedro é que ele ficou machucado, né? Não sei se ele voltou agora no último jogo, na última rodada ou não. Acho que então, ele voltou, ele foi esquecido. Ele voltou. Não, ele fez gol e deu assistência na vitória do Brighton. Só que eu não sei se ele já tinha voltado antes e por isso ele não foi chamado, sabe? Ou se o Dorival não quis chamar porque estava acabando de voltar. Então, mas a nível de posição, a briga dele foi isso mesmo, forte, jogou contra o Manchester City e não jogava antes há 1 mês e meio. Cara, para chamar só um atacante e não chamar ele, eu acho que tem que estar. Para mim é o segundo. Não me incomoda também, não. A única questão é que eu acho que ele não foi chamado pela lesão. Então é meio... mas aí a gente tá... É o melhor jogador esquecido, né? Independente do motivo. Então, acho que a gente se salva nessa aí. Eu tô também no segundo de boaça. Eu acho que sim, porque não vai vir... Não vai ter nessa base aí melhor.
Essa temporada ele fez gol no Manchester United, no Arsenal e no Manchester City. Não ter o Yuri Alberto aí e o Matheus Pereira, Beckler, é vergonhoso, velho. Não Vergonhoso. tem do futebol brasileiro. Então. Triste. Como Não se a tem o gente Luiz não Soares. Aí. Bota aí. Andrei Santos. Andrei. Cara, eu não tô acompanhando tanto o Andrei, hein? Tá na França, né? Tá no Estrasburgo. Eu confesso para vocês que o Strasbourg eu vi acho que 2 ou 3 partidas. E, cara, eu acho que esse Andrei em quarto aí ficou mal, hein? Bom, assim, é que é campeonato francês, mas o que eu vi, ele fez boas partidas. Mas confesso que não assim a fundo para eu defender ele aqui loucamente. Já teve chances na seleção. Já. Eu não sei se com o Dorival. Não, acho que foi com o Ramon, cara. Com o Acho que foi bem Ramon, lá né? atrás. Bem Eu lá tava atrás, eu numa acho. que ele foi no Marrocos. Então foi Ramon. Ai, já tem tempo. O Brasil perdeu lá e tal. Mas o Andrei, o Andrei é daqueles movimentos do futebol brasileiro que o jogador tem que ficar de olho, né? Vou pro Chelsea Uhum. e de repente vai parar no Estrasburgo Sim. e sai totalmente do radar quando poderia estar no radar, né? Sim. Enfim. Então é difícil. E o Barcelona queria. Ele era para projeto Barcelona B para subir agora com essa leva de Marc Ador e tal. Ele não quis. Aí, ó. Fica de olho nesse aí. Eu acho que tá mal em quarto, mas a lista não me desagrada, não. Não tá grave, não. O nosso ranking às cegas desta semana ficou assim com Casemiro sendo o melhor jogador, num recorte agora da melhor fase, esquecido por Dorival.